Hoje, pedimos que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos aliviando, nos ajudando a enfrentarmos as dores seculares, as feridas que ainda não cicatrizaram e que todos nós carregamos nessa jornada de aprendizado que é a nossa atual encarnação. Hoje falaremos sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. A nossa existência física é todo um processo biológico de permuta, de trocas vibratórias que sustentam o nosso corpo, dirigido por nossa consciência. Todos nós, pela nossa consciência, conduzimos o nosso corpo. E nós procedemos da causalidade absoluta, que é o que chamamos Deus, uma grande energia. Como espíritos que somos, e existe um intercâmbio ininterrupto de forças que nos vitalizam no nosso processo de ascensão infinita. Sempre iremos ascender infinitamente. Mas mergulhados que estamos nas sombras densas que procedem do nosso desconhecimento, da nossa legitimidade, nós vamos nos distanciando da nossa origem pelo instinto que predomina ainda em nós. Mergulhamos em perturbações que nos abatem ou nos alucinam, desviando-nos do rumo ao qual somos atraídos por peculiar magnetismo. Nos desviamos do rumo do progresso, do amor e do bem. Ainda governados pelas nossas heranças do primarismo, de nossa natureza animal, nós vamos nos deixando conduzir pelo caminho do prazer sensorial. Damos valores aos nossos sentidos físicos e não nos damos conta das nossas emoções superiores que nos elevam e nos libertam dessas mesmas paixões primitivas. Atentar para isso é o começo do caminho da libertação. Confundidos que estamos no nosso mundo íntimo, nós buscamos as satisfações insaciáveis do sexo em desalinho, entre permutas, trocas torvas que nos deixam mais e mais inquietos e infelizes. As nossas heranças culturais, sociais e morais que dormem dentro de nós encontram dificuldades de se expandir em razão das preferências do desejo que nós temos pelo prazer e pelo poder, e vamos nos atirando para abismos emocionais que nos entorpecem, que nos galvanizam, que nos prejudicam. O Mestre Jesus conhecia essa ocorrência da nossa natureza humana e entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam, que disfarçavam a realidade profunda do seu próprio espírito, sem que se dessem conta das suas necessidades legítimas em razão das aparentes dificuldades que eles enfrentavam. O Mestre sabia o que ia no âmago de cada um. Por isso, o Mestre Jesus não cessava de recomendar que se operasse, que se transformasse nos enfermos, desejosos de saúde, a renovação interior, a mudança da conduta mental e moral, a fim de que, no cerne, no seu interior de si mesmo, se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria facilidade da vida e a fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte que alcança a todos nós. Mudar-se completamente como espírito. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que realmente deseja a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno e total da sua própria alma ou espírito. A oração, portanto, é a emanação do pensamento do bem, direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que vai se expandir até sincronizar com as ondas equivalentes
e assim vai estabelecer o intercâmbio entre nós, criaturas, e o nosso Criador, o nosso Pai maior. A oração, ela não apenas dilui as energias ruins, deletérias que estão conosco, mas renova as nossas forças morais, porque estamos em prece. Vamos nos saturando com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que vão alterar as nossas paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que nós nos encontramos enquanto estamos em prece. A oração, como muitos pensam, não vai modificar as leis estabelecidas, mas a oração, no entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem essas leis que estão sobre nós. A oração também vai proporcionar o descortino, o abrir da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos que têm caráter educativo para nós, preparando cada um de nós, cada criatura, para a perfeita identificação com o seu íntimo, mediante a superação do seu ego. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido. Pensem nisso, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da nossa consciência para a compreensão dos objetivos a que nós devemos nos entregar. A humildade através da prece é primordial. É certo que a doação gratuita por parte da divindade de tudo aquilo que a nossa insensatez busca, em astuciosas condutas de tentarmos ludibriar os códigos soberanos, não vai acontecer. Nós não conseguiremos enganar as leis divinas, porque nós, sendo seres humanos, somos responsáveis pelos nossos atos. Vamos enfrentar sempre, como efeitos, os resultados dos nossos atos que nos esperam pelo caminho por onde nós seguimos. Quando nós nos sustentamos na oração, quando nós melhor direcionamos essa nossa prece, encontramos para os nossos passos mais segurança, vamos adquirindo mais possibilidades de vencer os obstáculos, mais resistências para conseguirmos superar-nos, equipando-nos daquele vigor que a prece nos traz para nós não desanimarmos. A prece, ela faculta, ela proporciona uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem, acalmando o nosso interior e nos preparando para a luta do autocrescimento, para a luta do autodescobrimento, para o avanço do nosso espírito. Quando alguém resolve pedir, se liberta dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. A prece, quando pedimos, nós obtemos reequilíbrio. Jesus sabia disso e estimulava todos os homens a se esforçarem para conseguirem o reino dos céus dentro deles mesmos, dentro de si mesmos. Jesus assim o orientava. A visão espírita apresenta Jesus em um contínuo crescimento para Deus, convidando todos os seres humanos, nós, para seguirem pelo mesmo rumo através dele, como mentor que ele é indiscutivelmente. Ao seguir Jesus, estamos no rumo da plenitude. Jesus buscava na oração um recurso eficaz para estar vinculado ao Pai. A oração do Mestre mantinha-o no intercâmbio pela inspiração e pela coragem de que ele sempre esteve revestido durante o ministério a que se entregou, inclusive doando a própria vida para nos ensinar as leis de amor e nos ensinar a prece que nos liga ao Pai. Desse modo, Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior daquele que ora, alterando a sua capacidade de entender a vida e alterando a sua capacidade de entender os acontecimentos diários.
Quando nós oramos, quando o ser ora, desperta e reflexiona, assiste-se emocionalmente e compreende a necessidade de ajudar o seu próximo, aquele que está mais perto. Todo e qualquer indivíduo que se lhe acerque, particularmente quantos lhe constituem a família, a consanguinidade, através da oração, ocorre o pedido de auxílio e a obtenção do recurso do amor. Jesus, em razão da complexidade da sua natureza emocional, facilmente encontrava o Pai através da oração, e nele auria forças para os enfrentamentos com a sombra coletiva que pairava soberana entre os seus contemporâneos, entre aqueles com quem ele convivia. E é muito comum em nós encontrarmos aqueles que se recusam à oração, sabiam? Constituem aquele grupo psicológico do chamado não. Eles se escondem a debilidade emocional que eles carregam em um véu muito frágil de resistência, sob o subterfúgio de que a prece não vai alterar aquilo que está estabelecido, que deve ser suportado, que deve ser resgatado, que a prece não modifica as leis. E nesse fatalismo de se recusar a orar, a fraqueza de quem assim se justifica é evidente, porque interiormente ele fica triste pela falta de decisão de se reconhecer necessitado e tornar-se simples e humilde, como aquele filho pródigo da palavra do Mestre que retorna, embora sabendo não possuir mais qualquer merecimento, requereu ao carinho paterno a ajuda indispensável para recomeçar. Quando oramos, somos esse filho pródigo retornando. Naturalmente, ele conseguiu o socorro que necessitava, sendo recebido com bondade e com júbilo, porque existe sempre mais alegria quando se encontra uma ovelha perdida. E além disso, são os enfermos que necessitam de médicos, não aqueles que são sãos. O Mestre é claro: pedi e obtereis para os vossos males o benefício do amor do Pai. O orgulho, o filho dileto do egoísmo, é uma síndrome de fraqueza moral que necessita ser combatido com a renovação emocional e o autodescobrimento, mediante os quais o enriquecimento de valores vai se dar naturalmente. E se nós conseguirmos a força para vencer o patamar inferior em que nós estagiamos, abandonando o orgulho e nos tornando humildes. A oração, desse modo, constitui um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral para cada um de nós. Ela vai facultar a visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação está facultando a nós, que desejamos pela felicidade despida de atavios enganosos e embriagadores. Por intermédio da oração, a inspiração abre as suas comportas do nosso superconsciente, do nosso processo de luz, e enseja, proporciona o entendimento de tudo quanto aquilo que estava em nós mergulhado em trevas, tornando-se instrumento de dor e de desequilíbrio. Quando estamos mergulhados em trevas, somos sim instrumentos de dor e desequilíbrio. Torna-se necessário, por intermédio da oração, encontrarmos aquele estado de espírito absolutamente único, luminoso, que se exteriorizava de Jesus e que mimetizava todos quantos se lhe acercassem com sinceridade e anseio de paz. O Mestre nos ensina a orar para nos tornarmos ligados ao Pai, ao mundo maior. A prece, portanto, faculta esse recurso, exigindo, porém, a entrega, porque muitos homens e mulheres foram tocados por aquele luminoso, por aquele elevado que se irradiava de Jesus, mas se negaram a segui-lo, porque a sombra do seu eu não lhes permitiu a claridade interior. Aquela claridade que vai erradicar, que vai expulsar todo o mal que está dentro de nós e nos proporcionar a liberdade real.
quando o desespero, de qualquer forma, circunde e envolva sua casa mental e o seu departamento emocional, cabe a nós, a você, na dificuldade de discernimento ou de dor em que você se encontra, que nós nos encontramos, nos abrimos para a prece e pedir amparo a Deus, nos tocando de luz, porque tudo aquilo que nós pedimos, nós obteremos e será concedido para aquele que pedir. Vejam que história linda que é pedir e obter através da oração. Como isso reflete na nossa vida como um todo. Como isso nos fortalece e nos dá forças para avançarmos e conseguirmos evoluir mesmo diante de tantas dores e sofrimentos. Pedi e obtereis. O primeiro dever de todos nós, criaturas humanas, o primeiro ato que deve assinalar o nosso retorno para a nossa atividade diária, assim que acordamos, é a oração, é a prece. Nós oramos sim, mas quantos sabem realmente orar? Que importa ao Pai as frases que nós vamos ligando maquinalmente umas às outras, porque nós já nos acostumamos a repeti-las automaticamente, ou porque é um dever que nós temos que cumprir, e que, se não fizermos, vai pesar sobre nós, como todo dever pesa. Não importa ao Pai o que nós ligamos na nossa mente. A prece do cristão, a prece do espírita, principalmente, deve ser feita no momento que retorna ao corpo após o sono, e deve se elevar com humildade aos pés do Pai, mas também com profundeza, com profundidade, no impulso de um reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento pela noite transcorrida, durante a qual nós tivemos permissão, embora não guardemos da nossa lembrança, retornarmos junto aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, para que nesse contato possamos conquistar novas forças e mais perseverança. Devemos nos elevar humildes aos pés do Senhor, pedindo pela nossa fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E esse pedido deve ser profundo, porque é a nossa alma que deve se elevar ao Criador, que deve se transfigurar como Jesus se transfigurou no Tabor para chegar até o Pai. Essa alma branca e radiante de esperança e de amor. A nossa prece, o nosso pedido para ser obtido, deve encerrar o pedido das graças de que necessitamos. Mas do que é que nós necessitamos realmente? É inútil, portanto, pedir, através da prece, que abrevie as nossas provas e que nos traga alegrias e riquezas. Precisamos pedir, antes de mais nada, os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitar dizer, como muitos fazem, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que é que pedimos a Deus na maioria das vezes? Porque achamos que Ele não nos atende? Nos lembramos de pedir a nossa melhoria moral? Não. Poucas vezes fazemos isso. O que lembramos de pedir é o sucesso para os nossos empreendimentos terrenos, para os nossos negócios, para os nossos propósitos. E depois reclamamos, Deus não se preocupa comigo. Se eu fizesse, eu não sofreria tanta injustiça. Somos insensatos, somos ingratos. Se mergulhássemos no fundo da nossa consciência, quase sempre nós encontraremos o motivo dos males de que nós nos queixamos. Precisamos pedir antes de tudo para nos tornarmos melhores e veremos que correntes de graça e consolação se derramarão sobre todos nós. Saber pedir é importante. Saber aquilo que nós necessitamos. Devemos orar, sim, incessantemente, sem para isso procurarmos um oratório ou cairmos de joelho nas praças públicas. Não é necessário. A prece diária, o próprio cumprimento dos nossos deveres, mas dos nossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam, já é um ato de amor. Quando nós rogamos ao Senhor para nos assistir, quando nós estamos assistindo irmãos numa necessidade
qualquer moral e física, nós estamos orando. Não é um ato de reconhecimento a elevação do nosso pensamento a Ele? Quando uma felicidade nos chega, quando evitamos um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade nos aflora a alma, e dizemos mentalmente: seja bendito, Senhor. Agradeço, Senhor, por esta prova, que a tua vontade se faça e não a minha. Não é um ato de contrição quando sentimos que somos humildes diante do Supremo Juiz? Mesmo que seja num rápido pensamento como: perdoa-me, Deus meu, porque pequei por orgulho, porque eu pequei por egoísmo, porque eu pequei por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar falir e pecar, e a coragem de reparar a minha falta. São preces, são pedidos, e nós vamos obter resposta do mais alto. Independe das preces, portanto, regulares da manhã e da noite, e daqueles dias consagrados, pois, como vemos, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os nossos trabalhos, os nossos afazeres, e até, pelo contrário, quando ela é assim feita, ela está santificada. E não vamos duvidar que um só dos nossos pensamentos, partindo do nosso coração, é mais ouvido por nosso Pai que está no céu do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque é a hora convencional, apenas porque é o momento que nós estamos habituados a fazer a prece. Não é assim que devemos pedir para obter. Pedir e obtereis. É o que diz o Mestre Jesus. Quando pedimos com o coração, quando pedimos com amor, quando pedimos para compreendermos o momento que estamos vivendo. E essa prece que emana do nosso coração, com a nossa boca silenciosa, é a prece que será atendida. É a prece que será obtida uma resposta do mais alto. Nenhum pedido através da prece sincera e humilde deixa de ser atendido pelo mundo espiritual, pelo Pai Maior. Pode ser que nós não tenhamos a resposta que nós gostaríamos de ter, mas tenham certeza que a resposta que chega até nós é a resposta de amor do Pai Maior, que ama a todos nós, assim como Jesus também nos ama. Assim sendo, pedir e obter faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento espiritual, da nossa busca pela luz, superando ainda os instintos, superando o nosso ego, que nos prende ao mundo material de sofrimento e dor, que, embora assim o vejamos, também contribui para a nossa própria felicidade. Pedi e obtereis, não se esqueçam, abram um coração, se coloquem humilde aos pés do Pai e seremos atendidos com muito amor. Paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre.